vamos lá. Eu gostaria de ler esse texto aqui, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder vem de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abalados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne, de modo que em nós opera a morte, porém em você a vida. Então, diz aqui, vamos entender esse texto porque ele é muito profundo e muito poderoso. Diz que nós vamos passar por momentos de tribulações, angústias, porque nós somos um vaso de barro. Temos a excelência do conteúdo no vaso de barro. O que significa isso? Que Deus vai agir na tua vida, porque é por Ele. É Ele que vai fazer, apesar de você não ser capacitado, apesar de você não merecer, apesar de você ser falho. Então, o que é um vaso de barro? Um vaso de barro é algo poderoso. É uma imagem de um vaso imperfeito, frágil. Se ele cair, ele quebra, suscetível a rachaduras e quebras. Então nós, como homens, somos propensos a erros, a falhas, a dificuldades. Muitas vezes nós não conseguimos cumprir nem o que nós prometemos para nós mesmos. Imagina, você não conseguir cumprir aquilo que você determinou para você. Então, o vaso de barro, ele é frágil, ele quebra, ele não é tão bonito, mas a palavra diz que a excelência é o conteúdo. O que é o conteúdo? O conteúdo é a bênção de Deus na tua vida. É a manifestação da vontade, a manifestação da presença do Senhor sobre a tua vida. Então, vaso de barro, eu e você, nós somos. Porém, a excelência que virá é o conteúdo, que é a presença do Espírito Santo. E através da oração, nós vamos confirmar isso na tua vida. Eu vou declarar isso sobre você. Como vaso de barro, você vai invocar a bênção de Deus sobre você, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque o próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, eu enviarei aquele que vai te lembrar de como você agir. Então o Espírito Santo, ele tem o nome de Consolador, Ruá, que é o sopro de Deus, ele tem muitos nomes, porém ele e o Pai são um, eles estão em unidade, e é esse Espírito Santo que é a presença de Deus, a própria manifestação da vontade de Deus, ela vai se manifestar na sua vida, porque não espere você ser perfeito, porque muitas vezes nós fomos pensando assim: eu vou melhorar, aí eu volto para a presença, eu volto para a casa do Pai, eu vou acertar isso na minha vida, e aí a gente fica procrastinando é jogando para frente por tempo indefinido. Então, é igual aquela manutenção que a tua esposa pede para você fazer em casa, sabe? E você fala: logo eu vou fazer, quando vê já passou dia, meses ou até anos. Porém, você sabe que a excelência do conteúdo é o Espírito Santo dentro de nós. Então, eu gostaria de orar, e para entrar nessa oração, eu sempre peço que você compartilhe depois esse vídeo para alguém. Se você não clicou no sininho, se você está vindo pela primeira vez, passando por aqui, é um canal onde todos os dias eu estou aqui com muita alegria, ministrando uma palavra de esperança, fé, orando, e eu acredito que Deus vai dar uma direção para poder orar para você, tá ok? Então, eleve os seus pensamentos no Senhor. Eu quero fazer uma oração. Pai, quero apresentar a vida do teu filho, que muitas vezes pensou que não ia alcançar, que não ia conseguir, que não ia superar, que não ia vencer, que não é capacitado, que é aflito, está angustiado, mas o teu Espírito Santo é aquele que faz as coisas acontecer. E quando diz na sua palavra que em ti nós somos mais do que vencedores, nós não conseguimos visualizar, que a gente esquece que é em ti, porque tudo que o Senhor faz na nossa vida é para se manifestar a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta na sua vida através do Espírito Santo, quando nós dissemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, em nome de Jesus, visita, Senhor,
essa mulher que está com depressão, com síndrome do pânico, que está, Senhor, pensando até em tirar a sua própria vida, Senhor. Esse adolescente que se encontra sem expectativa, sem perspectiva de uma mudança. Deus, vem com a tua misericórdia e lembre ele que a excelência não é ele, que nós não somos nada sem ti, que nós somos barro, inclusive nós somos feitos do barro e como vasos de barro, nós temos o sopro de Deus. O sopro de Deus é o Ruá, é o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é o que move a vida dos teus filhos para entender que vai passar por dificuldade, por angústia, por necessidades, porém vão superar e vão vencer, porque a excelência que está dentro dele é o Espírito Santo. Então, Pai, essa mulher que se encontra no leito de hospital, sim, ó Deus, vá curando, Senhor, os ossos, esse câncer nos ossos, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, essa pessoa que se encontra, meu Pai, com câncer na mama, essa mulher que se encontra com esse problema de câncer, Pai, saia com esse câncer em nome do teu filho, que esse câncer seja curado, que o Espírito Santo de Deus vá movendo, meu Pai, nesse homem que se encontra na penitenciária, que se encontra preso numa cela fria e angustiado, que em nome de Jesus ele venha despertar e saber que tudo vai ser mudado, que é o Senhor na vida dele, ele como um vaso de barro vai ser transformado pelo poder do Senhor, aquele homem que não se encontra, meu Pai, mas com expectativas, perdeu a esperança, hoje que vem a esperança sabendo que não é por ele, mas é por ser um vaso de barro, que a excelência do conteúdo é o Espírito Santo, e isso é a certeza da vitória, isso é a certeza da superação, a certeza da bênção. Então, em nome de Jesus, quando nós sabemos que nós somos vaso de barro, que nós vamos nos colocar como vasos de barro, nós vamos receber a excelência para que Deus seja glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Visita essas famílias, visita esse matrimônio que se encontra em crise, ó Deus, que se encontra, meu Pai, à beira de um divórcio, no nome de Jesus, Pai, aquilo que o Senhor uniu, o homem não separará, meu Pai, que haja superação, perdão, restituição, misericórdia, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, aquele casal que está pensando em se casar, dê sabedoria, porque o Senhor ama o matrimônio, ama a junção, meu Pai, ama uma conexão para que eles se tornem uma só carne e vençam todas as dificuldades. Eu coloco diante do seu altar, Senhor, esse casal de jovem. Coloco, meu Pai, esse homem que se encontra com esse problema, essa enfermidade na próstata, em nome de Jesus, Pai. Cura, Senhor, esse câncer na próstata. Cura em nome de Jesus, Pai. Mostra a tua mão agora, para que o teu poder é um vaso, Pai, que é de barro, mas a excelência do conteúdo é do Senhor, Pai. Essa leucemia que tem afligido, Pai, a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, que seja curado agora, meu Pai. Agora, a síndrome do pânico, em nome de Jesus, não temerá espanto noturno. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que toda angústia seja tirado, que toda aflição seja tirado, meu Pai, em nome de Jesus, que venha agora a bênção completa, a certeza da vitória, porque a gente se lembra que nós somos vaso de barro para que o conteúdo seja excelência do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, abençoa teus filhos. Eu te abençoo, declaro abençoado tua casa, tua família, teus filhos, a tua descendência, tua mãe, teus irmãos, a tua esposa, em nome de Jesus, seja abençoado para um novo tempo. Amém, amém e amém. Agora que você recebeu essa oração, queria que você comentasse: eu sou um vaso de barro, mas vou vencer. Se você puder, escreve aí: o Espírito Santo está em mim. Se você puder falar isso, se você está no rádio do seu carro aí no Bluetooth, não importa, fala: eu sou um vaso de barro, mas Deus habita em mim, o Espírito Santo vive em mim, então eu tenho valor, porque o Espírito Santo se move em mim. Barro vai ser sempre esse barro, mas a excelência é o conteúdo, que é a unção, a presença, a bênção, o sopro de Deus sobre a tua vida, tá bom? Então, guarda essa palavra, viva com fé nessa palavra, testemunhe, compartilhe para as pessoas que você entende que elas precisam ser abençoadas, porque quando você começa, além de ouvir, receber, quando você está assim, você está recebendo, mas na hora que você está assim, você está recebendo e entregando, você se torna um canal de Deus, porque você é um vaso de barro que vai destilar vida através de compartilhar uma oração, para abençoar o dia dessa pessoa que você ama, que quer ela bem. Então, você quer essa pessoa bem, pensou em alguém, já tenho testemunhos aí que em breve vou estar passando para vocês de alguma maneira aí. Eu quero que vocês participem das coisas boas que Deus está fazendo aqui, para você ficar sabendo e se animar, tá bom? Saiba que nós somos vasos de barro, mas o conteúdo é extraordinário, é o Espírito Santo e Ele quer entrar na tua vida, tá? Então, um beijo no teu coração, graça e paz, Deus abençoe, viu? Tchau.